Olá meninos, olá meninas, estamos começando o podcast sobre relacionamento e eu espero que você saia desse podcast aprendendo direitinho o que fazer, como fazer e o que não fazer. E aí, meu povo, finalmente nós chegamos ao último episódio dessa série. Eu gosto muito do número 7, porque o número 7 é o número favorito de Deus, ele gosta, também gosto. Nasci no dia 7 de junho, então gosto do número 7. Queria terminar no 7º episódio, mas não vai rolar. A gente vai acabar hoje esse episódio. Semana passada a gente aprendeu muitas coisas. Gente, quanta coisa a gente tirou, quantas lições nós conseguimos tirar da vida de Rebeca e de Isaac. Agora a gente precisa fazer o fechamento aqui de tudo que a gente aprendeu. Futuramente talvez eu volte com o Relacionamento 2.0, podcast Relacionamento 2.0, segunda temporada, quem sabe. Mas enquanto isso, vai ouvindo aí, vai enviando pro coleguinha, vai aprendendo. Quando eu esquecer, volta para ouvir de novo, para que a gente consiga ser guiados por Deus plenamente com relação à nossa vida amorosa, tá bom? Mas antes, vamos orar pra gente começar o nosso podcast. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Aqui tá chovendo, não sei onde tá, como tá a temperatura aí onde essa pessoa tá ouvindo o podcast, mas eu espero que esteja agradável. Que o Senhor possa estar nos ajudando a entender, a aprender e a decidir conforme o teu querer e a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Gente, vamos fechar esse podcast? Vamos fechar. Então, a gente conseguiu entender aqui, né? Lembra do último episódio? A gente aprendeu sobre as paixões. Se você não viu o último podcast, que coisa feia. Você tá ouvindo o 6º episódio, o último, então ouvindo o primeiro. Não. Volta lá, ouve tudo e depois você volta aqui pra fechar o negócio direitinho. Mas no podcast anterior a gente aprendeu sobre o amor, sobre a paixão, cuidado com a paixão, muito cuidado com a paixão. E hoje a gente vai aprender uma coisa muito importante: como que Deus se comporta com relação à vida amorosa. Deus parece, quando a gente olha a vida desses dois agora, olhando desse âmbito, desse jeito que nós estamos olhando, destrinchando quem era quem, qual família veio, quais os princípios, qual o propósito e tudo mais, a gente consegue entender que Deus realmente queria que os dois ficassem juntos. Aí a gente entra num negócio chamado predestinação. Você não é predestinado a casar com Beltrano. Você não é predestinado a casar com Beltrano ou fulano. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu com o meu noivo. Se o Eric não quisesse casar comigo, outra pessoa casaria. Não quer dizer que existe na terra inteira, no mundo inteiro, só Eric. Não. Assim como para ele também não existe na terra inteira, no mundo inteiro, só Mirly. Mas, porém, todavia, Deus permitiu que nossas vidas se encontrassem com propósitos parecidos, com desejos e vontades parecidos, para aí sim constituir a família. Então você tenha muito cuidado com o que você pensa e entende de predestinação, tá? Ninguém é predestinado. Eu sou predestinada a casar ou sou predestinada a ir pro inferno. Não rola, tá? Deus dá a oportunidade a todo mundo tem a oportunidade de casar, todo mundo tem a oportunidade de ir pro céu. E Deus não disse, vou escolher fulano, beltrano e ciclano para ir pro céu e o resto não vai. Não, tá? A salvação é para todos. A gente pode aprender um pouco mais sobre isso depois. Mas Deus guiou aí esse casalzinho, esses meninos, essa menina e esse menino fofo para terem um encontro maravilhoso. Diga-se de passagem, se você visse uma série assim, nessa cena, Rebeca pulando cavalo, Isaac vindo ao encontro dela, que coisa maravilhosa, né? Mas não tem. Mas enfim, voltando aqui ao podcast. Eu viajo um pouco quando se trata de histórias. Mas enfim,
Rebeca consentiu ir, Isaac desejou casar com Rebeca, e aí sim, Deus guiou duas almas, duas pessoas fiéis a ele primeiro, e aí depois guiou os dois juntos. Então a gente tem que entender que Deus não interfere no querer, no seu desejar. Se Rebeca não quisesse, Deus ia procurar outra. Se Isaac não quisesse, Deus ia procurar outro. Deus faria vir outro filho para que ele casasse. Né? Não tem essa de vou ser obrigado. Eu estava conversando, inclusive, na igreja, a gente estava conversando sobre jugo desigual no culto de domingo, papeando um pouco. E aí a gente aprendeu sobre isso do jugo desigual, enfim, vou dar spoiler não. Mas minha irmã falou assim, não, minha irmã não. Um menino da igreja, né, ele falou assim, olha, eu tava conversando com uma amiga e essa minha amiga, ela falou assim, eu cometi o sexo antes do casamento e agora sou obrigada a casar com fulano. Não é. Deus não obriga ninguém a nada. E a gente tem que tirar essa visão de Deus, porque essa visão de Deus não existe. Não acontece. Então Deus não obrigou Rebeca a se encontrar com Isaac, a abandonar a família. Deus não obrigou Isaac a se casar com Rebeca. Eles quiseram. E aí eles casaram. Então, a gente, por fim, né, fechando aqui esse podcast, percebemos que Deus se importa muito com nossa vida amorosa, mas Ele nunca vai enviar alguém que não é fiel a Ele para alguém que é torto. Ele não vai enviar, refazendo a frase, Ele não vai enviar uma pessoa fiel a Ele, a alguém que é torto. Deus também guia todos nós uns aos outros, mas se a gente rejeita, Ele não vai obrigar. Então, se nós rejeitamos, se você encontrou aquela pessoa e você disse, eu não quero Deus, Ele vai dizer, ok, você não quer, beleza, vamos procurar outro, ou vamos procurar outra. Não só tem aquela pessoa em específico. E se você não quiser, não quis. Deus não vai obrigar, né? E, desculpa, mesmo que seja a pessoa certa, aspas, se a gente não quiser, Ele não obriga. O amor surge da paixão. Então, a paixão vem antes, o amor vem depois, mas a paixão não deve guiar de forma nenhuma nossos sentimentos e nossas decisões. Fazendo coisas, a gente não pode deixar que essa paixão nos guie a fazer coisas que Deus não aprova. Ou, como por exemplo, fazer o sexo antes do casamento, porque a gente vê aqui que Rebeca e Isaac não fizeram isso. E a gente precisa respeitar as etapas. Primeiro tem a etapa do conhecer, depois tem a etapa do sentir a paixão, do sentir a atração, do ser agradável aos olhos. E aí vem a etapa primeiro, antes de tudo, né? Vem a etapa da consagração. Vou refazer. Vem a etapa da consagração, você com o seu pessoal. Depois vem a etapa do começar a orar pela pessoa que você gosta. Depois vem a etapa encontrar essa pessoa, se sentir atraído por ela, sentir paixão por ela ser bonita pra você se sentir bem ao lado dela. Depois vem a etapa do orar juntos. Depois vem a etapa do decidir através do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer, vocês vão decidir. Depois vem a etapa do namoro. Aí vem a etapa, né? O namoro é o processo onde vocês vão se conhecer, conheça a pessoa, tenha certeza daquilo. Talvez você tomou uma decisão, né, que não deveria, ou talvez não seja o momento para vocês dois começarem uma relação. Então, respeite a etapa do namoro. Depois do namoro, vocês não podem ficar muito tempo namorando, tipo 6 anos, 7 anos. Não rola, tá? Mas espera passar uns 2 anos e meio, tá? 2 anos e meio ali, acabou a paixão. Você não tá mais sendo guiado pela paixão. E tem gente que nem chega mais aos 2 anos da paixão, viu? Chega a 6 meses, acabou, não rola mais, não tem mais, não sente mais nada, pronto. Tá? Pelo amor de Deus. E tem gente também que ultrapassa os 2 anos de paixão.
Então, 2 anos não é uma lei, tem que ser 2 anos. Não, né? Respeita essa etapa. Respeita a etapa do conhecer. Respeita a etapa da paixão, espera esse processo acabar. E aí sim, você começa a orar e a pensar, a planejar no noivado. E aí respeita ali o processo de planejamento do casamento. Pensa direito, não toma a decisão de casar sem ter uma casa para morar, ou você tem um dinheiro reservado para alugar a casa, viu? Esse negócio de que tem que casar e ter uma casa pronta, você não vai casar tão cedo então, né? Não vai. Mas respeita ali o processo do noivado, planejamento do casamento, 1 ano e meio de noivado. Respeita esse processo de casar, né? Entende que o casamento é eterno, não sei o quê. Então a gente precisa entender as etapas que vão se sucedendo, respeitar. Se a gente fizer tudo direitinho, se a gente colocar Deus acima de tudo, se a gente entregar nossas vidas a Deus, Ele vai nos guiar ao verdadeiro amor. Ele vai nos guiar, aquela princesa, aquele príncipe que você tanto espera. O negócio é consagração, é porque nós estamos movidos a tanto sentimentalismo, a tanta relação imediata. Eu quero agora, eu vou casar com essa pessoa, eu estou gostando, eu vou fazer. As pessoas estão sendo tão guiadas pelo sentimentalismo, pelas vontades, pelas emoções, que não estão percebendo que não estão respeitando todas as etapas que precisam acontecer. E Rebeca e Isaac respeitaram. Eles se conheceram, eles tiveram um noivado, eles casaram, eles não fizeram sexo antes do casamento, eles entenderam que tem a paixão, sabe? E todas essas etapas eles respeitaram. A Bíblia ela não conta detalhada, mas ela fala, ela dá algumas dicas depois nos capítulos seguintes, e ela dá nos capítulos anteriores o caráter deles. Então você vê que Rebeca e Isaac nunca iam fazer sexo antes do casamento. Você vê que Rebeca e Isaac nunca iam tomar uma decisão de se casar sem que Deus estivesse na frente daquilo. É porque a gente pula as etapas, a gente quer um negócio agora, e se dá mal na frente. Então eu espero que esse podcast tenha te ajudado em algo. Se te ajudou, compartilha para o seu coleguinha, porque não pega só a palavra, a bênção para você, tá? E eu te espero, quem sabe, numa segunda temporada do podcast Relacionamento, tá bom? Vamos orar pra gente finalizar. Querido Deus e eterno Pai, obrigada por esse dia que o Senhor possa estar conosco, possa estar nos ensinando, nos ajudando a aprender mais e mais sobre a Tua Palavra, e que a gente possa decidir aceitar que o Senhor guie nossas vidas, acima de tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, até a segunda temporada, te espero, viu? Oi, chegamos ao final desse podcast. Eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, tá? Como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Wattpad, e eu te aguardo na próxima.